Tem um tubarão do mercado financeiro vendendo 3 milhões de dólares das próprias ações todos os dias e ninguém te contou isso, né? Pois é, a gente vai aprofundar esse tema, por que esse tubarão está vendendo, por que outros tubarões estão vendendo também, será que estão prendendo as sardinhas no topo, como a gente fala aqui no canal, ou vão fazer filantropia? Vamos falar também, pessoal, do sistema bancário, do Fed, que pode aí lascar geral ano que vem com esse pivô aí que todo mundo tá achando que é o pivô da alta infinita. Não é bem assim. Coloca comigo até o final para você não ser pego de surpresa, ô capitalista. Deixa seu like. Antes, um convite rápido, porque o final de ano chegou. Você quer presentear aí as pessoas que você ama, se presentear, a Insider é a melhor pedida. Eu tô usando aqui, pessoal, hoje a Oversized, que é, né, lá a Tech T-shirt, só que mais larga, pessoal. O tecido é um pouco mais grosso, ela é mais despojada, muito legal também. Toda a tecnologia da Insider aí. Tem aqui, pessoal, a lista de fim de ano, peças masculinas e também femininas. Cupom PELISSARO12 para você garantir 12% de desconto. E aqui, pessoal, nessa lista tem as Tech T-shirts, que é aquela camiseta que não desbota, desamassa com o próprio calor do corpo, anti-odor, sistema anti-odor, você não vai ficar fedendo por aí, igual as malhas de algodão, quando você transpira. E nesse calor, falando em transpiração, o legal da Insider é que a troca de calor é muito eficiente. Então lá com a Tech T-shirt, por exemplo, você não fica com aquela sensação de abafado, sabe? Que você tá num forno, não. Porque o tecido, ele consegue respirar muito legal por conta ali da tecnologia que permite essa troca de calor com eficiência. Confere lá no site, tem várias peças aqui, tem cueca, tem meia, tem camiseta, tem gola redonda, gola V, um monte de coisa. O link tá na descrição, peças de altíssima qualidade e você não vai se arrepender. Lembrando, peças masculinas e também femininas, toda a loja com 12% de desconto. Link na descrição, cai pra dentro aí, seu capitalista. E aí a gente vai falar agora sobre o mercado. Começando, claro, falando sobre a economia real. Né? A economia real. Olha lá, sábado à noite, 11 horas, esse aqui, um dos bares mais movimentados de Baltimore. E nada, né, pessoal? Parece que a galera não tá querendo gastar. Você que tá aí na gringa, como é que tá a situação, pessoal? Conta pra gente aqui nos comentários, porque esse feedback é muito importante. Olhar para a questão dos bares é olhar o setor de serviços, né? A gente, no vídeo de ontem ou anteontem aí, falou sobre o Brasil, no vídeo de ontem, que o setor de serviços estava começando a desacelerar. Eu trouxe lá os indicadores no vídeo, né, pessoal? Então, o setor de serviços, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, é um dos principais setores da economia. E se esse setor começar a enfraquecer, é algo para você ficar de olho. Porque, embora seja positivo na questão do combate à inflação, ele está enfraquecendo, ele está diminuindo, vai ter menos contratações, crescimento e etc, né? Vamos seguindo aqui, pessoal, então com os indicadores. O mercado de ações explodiu para as máximas históricas e as taxas de juros despencaram. Isso parece estranho, quando mais da metade do país está na luta para colocar comida na mesa. Essa é uma realidade lá dos Estados Unidos, né, pessoal? O trabalhador médio, com essa questão da inflação, ele perdeu muito poder de compra. As coisas não estão tão fáceis lá quanto muitos imaginam. E é quase como se o Paul, o presidente do Fed, e seus amigos soubessem que algo realmente ruim está para acontecer e quisessem liderar o evento. Ou, como em setembro de 2019, antes do crash de 2020, eles fizessem algo terrivelmente errado dentro de si, o sistema financeiro, dentro do sistema financeiro, e estão tentando consertá-lo antes que o problema exploda. Sabemos que os bancos, os grandes bancos demais, né, os too big to fail, os bancos grandes demais para quebrar, tem cerca de 700 bilhões, pessoal, de dólares em perdas não realizadas nos seus livros, devido à queda das taxas de juros, né, pessoal? A gente também falou bastante sobre isso aqui no canal, né? Foi exatamente isso que fez lá a quebradeira de alguns bancos no início desse ano. Aí o Fed interveio, a gente vai falar mais sobre isso, porque esse programa de intervenção do Fed vai acabar em breve, essa liquidez, né? E os bancos ainda continuam com muita sujeira embaixo do tapete. Só que essa sujeira está escondida lá nos bastidores do mercado financeiro e com certeza o mercado financeiro não quer que você saiba disso, porque eles estão, despejando os ativos para as sardinhas aí, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. Também sabemos
que esses bancos têm utilizado cada vez mais o mecanismo de emergência do Fed todos os dias, aquele mecanismo que eu falei para vocês que evitou a quebradeira do sistema bancário. Embora Silicon Valley Bank, First Republic Bank lá tiveram problemas no início desse ano, quebraram, Credit Suisse foi para as cucuias, embora muitos bancos quebraram no início desse ano, uma quebradeira generalizada, uma grande crise foi evitada por conta justamente dessa injeção de liquidez que está aí na sua tela, que agora começa, né, a apresentar uma busca cada vez mais por esse programa, tá? Então, bastaria algum tipo de emergência, seja uma crise global, uma crise de catástrofe natural ou uma guerra entre potências globais, para iniciar uma corrida aos bancos. E essa corrida poderia, por exemplo, ser uma corrida dos bancos pequenos, dos médios para os grandes bancos. Porque hoje não tem mais tanto a cultura de sacar dinheiro em papel. Então, o que aconteceu no início desse ano? As pessoas com medo que o banquinho delas fosse quebrar, elas sacavam o dinheiro do banquinho, do banco digital, daquele banco local, e mandavam lá para os grandes bancos. Porque a chance de um grande banco quebrar é menor, né? Então isso também pode acontecer e pode gerar aí um susto no mercado. Se isso acontecesse, essas perdas não realizadas tornariam-se realidade e todo o sistema financeiro começaria a entrar em colapso. Será por isso que o Powell e o Fed estão agora desesperados para baixar as taxas de juros, a fim de eliminar essas perdas não realizadas antes que elas se concretizem, ou seja, antes que seja necessário você realizar aqueles títulos que estão no negativo, por conta da marcação a mercado, os bancos compraram títulos de longo prazo a taxas muito baixas. Quando as taxas começaram a disparar, esses títulos começaram a se desvalorizar. Então, quando o banco precisa de liquidez, porque a galera está sacando, o banco precisa realizar prejuízo e vender aqueles títulos, entenderam? Então, essa janela de liquidez que o Fed injetou é justamente para evitar que os bancos realizassem o prejuízo. E uma corrida bancária forçaria esses bancos a realizar aqueles prejuízos, né? Daqueles títulos que perderam muito valor por conta da explosão dos juros e aí por conta dessa marcação a mercado. Então aqui o que os caras estão dizendo, né? Que o Fed ele quer correr contra o tempo para baixar as taxas de juros para evitar justamente com que essas perdas não realizadas sejam realizadas. Porque aí a taxa voltando a cair, o prejuízo, né, com esses títulos vai diminuindo, né? Então, seja qual for o motivo, eles estão presos. A redução drástica das taxas de juros apenas reacenderá a inflação novamente. E aí a gente teria uma segunda onda inflacionária. Então, é os dois cenários que eu venho comentando com vocês. Nós temos um cenário de deflação, que é um crash, e também temos um cenário de volta da inflação. A carteira antifrágil abrange esses dois cenários e por isso que é importante você investir assumindo a humildade perante a incerteza, tendo a carteira antifrágil que eu ensino a montar lá no Clube dos Capitalistas 2.0. Porque aí você se protege de um cenário inflacionário e a gente vai observando aqui os indicadores conforme a casa for tocando para saber como a gente vai alocar e também você consegue se proteger desse cenário desinflacionário que seria um crash, tá? Então aqui, se reduzir muito rapidamente a taxa de juros, isso poderia reacender uma inflação e também justamente poderia ser um sinal de que algo está errado e por isso que o Fed começou a voltar a afrouxar a economia novamente, porque tem algo podre, como você está entendendo agora. Então parece que o Powell escolheu a inflação em vez da deflação, enquanto mergulhamos no abismo aqui. O principal sinal de alerta continua com tendência ameaçadoramente inferior, ou seja, restrições de reservas de pequenos bancos, que é a linha azul, que está em queda, apoiando acima o nível crítico dos fundos de emergência do Fed. Como mostra a linha vermelha, sem a ajuda do Fed, a crise está de volta. Então o Fed não pode deixar de injetar liquidez, porque senão o bicho pega. E o dinheiro dos grandes bancos precisam de um lar, a linha verde, como pegar um pequeno banco do FDIC, né, que é o fundo garantidor lá. Tudo isso nos faz pensar. Você sabe, só de pensar em voz alta, que estamos nos preparando para outra crise bancária em março. O BTFP, que é aquele programa de injeção de liquidez,
era um programa temporário de apenas 12 meses. Então, em março, esse programa vai expirar. Será que o Fed vai renovar? O que vai acontecer? A gente vai ter que acompanhar isso de perto. Porque, como eu falei anteriormente, se esse programa for encerrado, os bancos vão ter problemas, pessoal. Tá? Se essa liquidez que está sendo injetada ali, que salvou o sistema bancário, ou pelo menos deu uma empurrada com a barriga no problema, se esse programa for encerrado, aí o bicho pega. E como foi em março de 2023 que o mundo quase vivenciou um problema grave com o sistema bancário, então vence, né, em março de 2024 o BTFP, que eu apelidei carinhosamente de janela de desconto 2.0 aqui no canal. Aí tem o RRP, que chega a zero, momento em que as reservas são arrancadas, o que significa a fuga de enormes depósitos. E é por isso que o Fed precisava reduzir as taxas de forma massiva e rápida para reduzir as perdas com títulos dos bancos. Então será que é por isso que agora eles vão apertar o passo para reduzir os juros artificialmente, para apertar o passo ali, ignorando a inflação, justamente porque essas perdas não realizadas podem trazer problemas? Quando o BTFP for encerrado, então tá aí um probleminha que você não pode ignorar, né? Por isso que é tão importante nesse momento você gerenciar risco, né? É tão importante você ter uma carteira antifrágil, porque o momento é incerto, o ciclo precisaria ser encerrado, o mercado está muito alavancado, o mercado está muito eufórico, então a gente precisa observar todos esses fatos, tá, pessoal? Para finalizar, né? Para finalizar, você que acompanha o canal já vem observando que muitos bilionários vêm realizando lucro. Mark Zuckerberg, entre outros, aí estão realizando parte do seu lucro aí das últimas altas, estão vendendo as suas ações. O Zuckerberg estava vendendo pesado, né, como a gente falou aí nos últimos vídeos. Mas agora nós temos um novo querido aqui que está vendendo 3 milhões de dólares em ações todos os dias, pessoal. Exatamente, todo dia o cara dá uma despejadinha, né? E aí eu pergunto, será que eles estão prendendo as sardinhas no topo? Ou será que é auto infinita, né? Hein? Me responde aí, seu capitalista. Então, Mark Benioff. Desde julho, o cofundador e CEO da Salesforce tem vendido 15 mil ações da empresa de software quase diariamente, o que equivale a cerca de 3 milhões de dólares. Somando uma sequência menor de vendas no início do ano, Benioff resgatou 475 milhões de dólares em ações da empresa em cerca de 170 transações. Sempre tem um lascado nos comentários que fala, mas é pouco comparado ao patrimônio dele, né? O cara resgatou $500 milhão, não é de reais não. Reais tem que fazer vezes 5. $500 milhão. Então por que esse cara realmente está vendendo suas ações se todo mundo fala que é auto infinita agora com o pivô do Fed? Será que o Gabriel Pelissaro ficou louco mesmo? Ou será que estão prendendo as sardinhas no topo? Isso eu deixo você responder aqui nos comentários. Será que eu tô louco? Ou será que vão prender as sardinhas no topo? Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá, essas capitalistas. Então tá lá, ó. $500 bilhão que ele já vendeu aí em 2023 em meio a essa euforia. E não é só ele, né? Outros bilionários variam em suas abordagens de vendas de ações, desde a oferta de grandes blocos até passar anos sem vender. Mark Zuckerberg, da Meta, descarregou 185 milhões em ações de dólares, em 185 milhões de dólares em ações em uma série de transações em novembro, nas suas primeiras vendas em 2 anos, enquanto Jeff Bezos, cofundador da Amazon, não vendeu nenhuma ação desde se desfazer de mais de 20 bilhões ao longo de 2020 e 2021. Então ele vendeu lá atrás 20 bilhões de dólares, tá? Depois de deixar a Airbnb, em 2022, o cofundador Joe Gebbia tem vendido ações constantemente da Airbnb também, incluindo mais de $1 bilhão até meados de julho. Então são vendas bilionárias, né, pessoal, que estão acontecendo enquanto as bolsas estão subindo. Qual que é a lógica disso? Ninguém sabe. Parece que estão prendendo as sardinhas no topo, ou eu tô ficando louco? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima, aí, seu capitalista. Forte abraço aí, se você gostou, deixa seu like, compartilha pra geral. Tchau, tchau.